Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos, hoje estamos aqui para mais um episódio do Hemoplay Podcast. E recentemente nós tivemos então o Joint, Programa Educacional com Mieloma Múltiplo, que foi junto com a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, o Grupo Brasileiro de Mieloma e a International Myeloma Society que nos apoiou durante esse evento. A agenda foi uma agenda sensacional, tivemos 400 participantes e agora podemos discutir alguns temas do Joint. Um dos temas que foram, todos os temas são relevantes, porque afinal mieloma múltiplo é a doença mais importante da medicina, como todos vocês sabem. Mas um dos temas que não só no Joint, mas que ultimamente nós discutimos muito, é com relação à cura do mieloma. Então, hoje foram aqui meus amigos, Leonivan Cruzoé, meu amigo Ângelo Maiolino, que todos vocês conhecem, por isso eu acho que eu não preciso mencionar todos os títulos deles. Mas eu queria que eles comentassem, então, vamos começar por uma jovem, né? Edivan, o que você acha? Nós estamos mais próximos da cura do mieloma múltiplo? Ai, desculpa, eu não devia ter contado que ele é mais novo que você, desculpa. Aliás, você faz aniversário amanhã, né? Amanhã, exato. Eu posso namorar aqui mesmo. Isso. Obrigado pelo convite aí. Com certeza, a pergunta está sendo objetiva e resposta sendo sim, nós estamos em rota de alcançar a cura funcional ou a cura, quiçá, total, pelo menos em alguns casos de pacientes com mieloma múltiplo. Então, fica muito claro o que a gente tem visto na demonstração dos estudos e nos contextos de discussão da possibilidade realmente de, já no ano de 2026, né, estar com os pacientes que estarão curados, funcionalmente pelo menos, para os próximos 20 anos, 30 anos vindouros. Então a porcentagem de pacientes que era dita pelo próprio International Working Group, que girava em torno dos 8% talvez de uma cura potencial funcional com as terapias antigas, triplas, etc., agora nos transformou isso. E esse número realmente está chegando aí talvez a 1/3 ou 40% dos casos de mieloma, para quem tem acesso a tudo que existe de disponibilidade, não só terapêutica, mas de ferramentas diagnósticas, logicamente, e de acompanhamento. Porque, no final das contas, mieloma, para ser dito como cura funcional, né, vocês podem comentar, eu posso iniciar esse comentário, mas nós temos dados já que foi a discussão, né, pioneira nesse ano que você tem participado ativamente, ambos aqui, das discussões de cura funcional do mieloma múltiplo, mas ter uma DRM sustentada 3 anos, ter 10 a -6 de sensibilidade de doença residual quantificável negativa, da mesma forma 5 anos sem tratamento, esse foi o julgamento final aqui do MWG como possível situação de cura dos pacientes com mieloma múltiplo. Então eu acho que sim, nós estamos frente a identificar esses casos e possivelmente uma boa parte deles curáveis aí nos próximos anos. E então, Erundi, todos conhecem o professor Ângelo Maiolino Erundi. Daqui para frente nesse podcast chamarei de Erundi, porque não há chamá-lo de outra forma. Erundi, então, queria que você comentasse, porque afinal, ao longo dos anos nessa nossa jornada, eh, a gente trata paciente com mieloma múltiplo já há mais de 30 anos. Então eu queria que você comentasse isso, porque eu acho que é uma linda jornada, né? Assistir todo o desenvolvimento do tratamento do mieloma. Há muitos anos atrás a gente falava nesses pacientes que se tornavam uma gamopatia monoclonal, vamos dizer que eram raríssimos casos, que acabavam tendo uma evolução melhor, do que outros pacientes. Mas hoje as coisas precisam de definição, até porque melhoraram tantos os tratamentos, melhorou, os tratamentos foram melhorando e a sensibilidade também dos exames para detectar a doença também foram obrigados a ser desenvolvidos para identificar realmente profundidade de resposta desses pacientes.
Aí queria que você comentasse com a sua visão sobre a cura do mieloma e aquele do evento que a gente participou em março do IMS para discutir as definições de cura, porque, na verdade, existe no evento foi finalizado com uma definição de cura, mas há muita controvérsia ainda com relação a essa definição. Bom, primeiro obrigado aí pelo convite para participar do podcast, Jane. E o nosso evento aqui, né, o evento que você tão bem organizou aqui no Brasil foi sensacional, né. Então, assim, a gente tem muito para discutir e realmente esse que a gente participou em Miami, lá em março, né, também foi até emocionante, né, para quem como nós está há tanto tempo, né, o Edvan está se juntando, daqui a pouco ele vai estar falando também: "Eu estou há tanto tempo", não vai demorar muito, ele vai começar a falar assim também. Mas assim, é realmente não é, foi emocionante mesmo, porque você discutir essa questão de cura, a gente tinha até um certo constrangimento, pudor, não vamos falar isso, porque como vocês bem falaram, eram casos fortuitos, ocasionais, que você tinha aí um controle de longa duração da doença. Pacientes que eram transplantados, depois fazia até a manutenção curta com a talidomida e depois seguiam em remissão completa durante 5, 10, às vezes até 15 anos. Mas era uma questão, como você falou, voltar à gamopatia monoclonal, de uma boa reconstituição imune, pacientes ocasionais que estavam nessa faixa aí que o Edvan falou de menos de 8%, né. Agora mudou muito, né. Então, assim, a gente tem, os tratamentos mais inovadores, claro, isso levou a esse potencial, de controle desses pacientes de longo prazo, né. A gente teve aí o dado do Cartier no estudo Cartitude 1, que motivou também isso, com 1/3 dos pacientes sobreviventes de longo de prazo, pacientes, com múltiplas, recidivas, pacientes com 4, 5, 6 linhas de tratamento anterior. E a gente tem métrica, né, então, um dos subtítulos do evento de Miami foi a métrica, né, para mensurar exatamente essa questão da DRM negativa 10-6, que está 10-7, sustentada. Então, hoje a gente vai ter realmente uma fração de pacientes que vai sustentar, mas tem controvérsia, como você falou, né. Ah, pode ficar tomando algum medicamento de controle, não pode ficar, qualidade de vida, isso sim é fundamental, né. O paciente, precisa necessariamente, suspender todos os tipos de tratamento antimieloma, claro, os outros não, mas os tratamentos antimieloma ou não, entendeu? Eu acho que isso aí é um ponto de inflexão ainda, né. Mas eu acho que assim, a gente cada vez mais vai ter os tratamentos, mais inovadores, particularmente imunoterapia, que está vindo para as linhas precoces, até mesmo para a primeira linha. Eu acho que a gente vai ter, sim, um controle, uma boa parte das doenças. Permanece desafiador para outros, né, infelizmente ainda. Os pacientes de alto risco citogenético, de alto risco funcional, que respondem mal ao tratamento, a gente tem aí uma parte dos pacientes que ainda a gente precisa entender melhor porque a resposta não é tão boa, né. Então, queria ver se vocês concordam comigo, porque eu acho que a gente vem, eh, eu acho que é sempre importante a gente lembrar, até porque aqui a gente está atingindo pessoas da especialidade e pessoas que não são da especialidade também. Eu acho que é importante a gente entender também que mieloma é uma doença muito heterogênea, né. Uhum. Eu acho que mieloma é uma doença muito heterogênea e com isso, nós falamos realmente com muito entusiasmo sobre cura, tudo, mas a gente tem que entender que a doença ainda, muito provavelmente no futuro, a gente vai conseguir separar melhor ainda o risco dos pacientes, né. Porque nós estamos falando sobre os pacientes que, como você disse agora, respondem bem ao tratamento e têm resposta, mas a gente ainda tem o 15% de pacientes que são refratários já primários ao tratamento, né. Então, eu acho que a gente nós melhoramos muito em termos de tratamento, estamos atingindo o maior número de pacientes hoje com resposta a tratamento, mas eu acho que sempre lembrar que a doença é muito heterogênea e eu acredito que
nós vamos sim conseguir diferenciar quem é o paciente que a gente vai conseguir realmente ir a caminho da cura ou não. Mas é sempre eu tenho muito entusiasmo, mas sempre no momento que eu estou conversando sobre isso, eu sempre lembro daqueles pacientes que foram refratário primário e aquilo me puxa não para trás, me puxa para frente no sentido de que esses pacientes nós vamos precisar ainda fazer muito mais. E aí eu acho que em termos de definição, como você comentou, onde eu acho que na reunião teve uma definição de métrica, eh, porque nós vamos precisar disso para os estudos clínicos, para definir mesmo na vida real, né. Mas eu acho que um grande ajuste que eu queria saber como que se vocês concordam ou não, é que, na medida que os tratamentos foram melhorando, só que eu sou de um tempo que a gente fazia tratamento por tempo fixo, ele não era contínuo. Pois os tratamentos passaram a ser tratamentos contínuos. Só que agora os resultados são tão bons que não faz sentido eu estar com um paciente fazendo um tratamento contínuo até a progressão de doença ou toxicidade. Então eu acho que um dado muito importante dessa métrica é considerar o paciente, curado, o paciente fora de tratamento. Então eu acho que no fim, no meio dessa discussão de cura, para mim, primeiro a voz do paciente importa muito, então eu não me lembro muito bem lá de 2 pacientes que deram testemunho lá, porque a voz do paciente importa muito nesse momento, né. Como é que o paciente se sente curado? E eu gosto de uma frase que é o seguinte: "O paciente não está preocupado se ele está com DRM negativo ou não, a voz do paciente diz: 'Eu quero minha vida de volta'". Então eu acho que nessa construção da definição de cura, eu acho que tem estudos já mostrando que muitos pacientes vão morrer de outra doença, então eu acho que dentro da definição de cura, mesmo fora das métricas que foram estabelecidas, eu acho que a gente tem dados já de pacientes que não morrem de mieloma, né, que vão morrer de outras coisas. Mas aí eu queria falar um pouquinho da voz do paciente. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que entender do lado do paciente como é que ele se sente curado. O que que você acha disso, Edivan? Fundamental, eu acho que o como você falou, o ponto crítico do lado do médico, do lado dos especialistas, entender que a DRM, como você falou, é 10 a menos 6 ou 10 a menos 7 que seja, o paciente não precisa, se preocupar mais com o retorno de doença, etcétera, mas se ele se mantém em tratamento ou se tem algum efeito colateral advindo do tratamento, ele não se sente curado, ele: "Ó, eu estou dependente de algo que me mantém estável e controlado". Então, fundamental que e cada vez mais uma exigência, né, de todas as agências reguladoras e baseado nos estudos clínicos inclusive, né, os PROs, que são as avaliações de qualidade de vida vinda dos pacientes, né, desenhadas para que eles tenham essa possibilidade de resposta e de inclusive interferência, né, de alguma forma, é uma interferência no nosso é uma parceria de fato agora, um desenho de parceria junto aos trials clínicos, que deve ser levado em consideração para a determinação da cura. Então a gente está na construção disso, fundamental também dizer que ainda não é um ponto fixo, vi uma frase recente também que a gente não tem mais uma miragem, a gente está vendo um horizonte mesmo, a gente tem um horizonte de cura, já não é mais uma miragem, não existe uma coisa que está ali perdida, então eu acho que sim, paciente com parceria com os especialistas no geral, são fundamentais para determinar estabelecer, né, os critérios de cura de fato. Erundi, de novo, reforçando, qual o tipo de discussão que você acha que no futuro a gente vai ter com os pacientes com relação a isso e a definição de cura do lado do paciente mesmo? Eu vou dizer uma coisa aqui muito antiga e que eu nunca fui favorável. Eu nunca fui favorável, já há muito tempo a gente sabe que a sobrevida dos pacientes está melhorando, mas eu nunca fui favorável a dizer que mieloma múltiplo é uma doença crônica. Hum. Eu nunca fui favorável a comparar com diabetes, comparar com hipertensão, porque não é, É. que não. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, porque a gente escuta muitas vezes os pacientes falar: "Ah, então, eu ouvi dizer que é uma doença crônica", só que eu acho que mieloma múltiplo não tem nada de doença crônica, não tem nada para comparar com hipertensão e com diabetes, por exemplo.
Eu queria que você comentasse sua opinião sobre isso, porque isso acho que se mistura, né, Misturou. com a doença crônica, com a cura. Vocês não acham? Eu acho que não mistura? Poxa, é interessante você tocar nesse ponto, né, porque, né, assim, eu nunca formulei um pouco essa ideia, eu acho que a gente falava muito isso para mostrar para o paciente que esse é um tipo de câncer do sangue, né, que a gente sempre fala assim, mas que tem uma evolução mais crônica. Aí como a gente tentava buscar algum tipo de exemplo, né, a gente buscava essa questão das doenças crônicas. Você tem toda a razão, não é correto isso, né, na realidade a gente tem outras doenças, outros cânceres do sangue, vou falar esse termo, assim, como a leucemia linfóide crônica e a leucemia mieloide crônica, né, que você tem muitas vezes esses pacientes na LLC vão morrer de outra condição, né, e na LMC hoje também o clássico controle com monitoramento, né, e eu acho que a gente pode começar a criar um paralelo maior, né, com essas condições e, a gente precisa, eu acho que falar para o paciente, eu acho assim: "Olha, a gente vai ter um controle tão eficaz da doença que, vai haver uma convivência com ela sem nem você sentir", né, pensa isso, né, você não está tomando nenhum remédio específico para a doença, você está fazendo só os exames para ver se a doença está controlada, você vai viver tua vida, né. Eu acho que esse é aquele ponto que os pacientes realmente aspiram, né. Porque, assim, ficar usando medicamento, antimieloma, principalmente se não for um medicamento oral, ter que ir numa clínica, no hospital para fazer o medicamento, a pessoa vai se sentir, obviamente, ainda com a doença, né. O medicamento oral teve essa polêmica: "Ah, mas um comprimido por dia também, será que isso tem Tem, claro, porque tem efeito colateral, a pessoa também vai lembrar, né. E eu acho que também, só para fechar esse ponto, eu acho que com as métricas adequadas, com o uso da avaliação, claro que o paciente não quer saber muito do DRM, ou, né, mas assim, se ele tiver a gente tendo uma métrica adequada, né, vamos dizer, DRM é 10-6 ou até mais profundo, né, podendo avaliar também pelo sangue periférico, para não ficar fazendo a medula toda hora, porque se for fazer medula também, aí, pô, tá doente, né, não é a mesma coisa do que fazer um exame de sangue, né, o exame de sangue todo mundo faz o check-up, né. Eu acho que isso aí vai dar uma segurança maior também, pra fazer os tratamentos finitos. Eu acho que a gente vai, mas, assim, de forma muito clara, não sei o que vocês acham, para o tratamento finito, né, tratamento contínuo mais. Eu tô de acordo, eu só faço o comentário da questão do DRM para chocar um pouco, né, porque a gente fica muito voltado nessas definições métricas, como bem você comentou, e a gente vê o paciente hoje, por exemplo, o tratamento evoluiu muito. E aí, a fala de um paciente hoje que fez um tratamento finito, os pacientes que têm feito CAR-T, por exemplo, e que saíram, por exemplo, um paciente que fez primeira, segunda, terceira linha lá, não importa, mas já teve experimentou vários tratamentos com mieloma, todos contínuos. A hora que eles fazem um CAR-T, por exemplo, que é um tiro só, né, o testemunho desses pacientes é uma coisa impressionante, né, se vocês concordam? Porque eu acho que a gente sempre teve a noção que impacta, obviamente, mesmo que seja um comprimido tomando continuamente. Só que hoje, diante de um tratamento finito como é o CAR-T, eu realmente os primeiros pacientes me trouxeram, assim, uma coisa falando: "Precisamos ter tratamentos finitos mesmo", entendeu? Porque é isso, acho que a frase é: "Eu retomo a minha vida de volta", os pacientes voltam a construir e consolidar ou sua vida profissional mesmo ou até seus sonhos, né. Não é isso, Gilvan, que você escuta dos Com pacientes? certeza, a evidência está gerada. Eu acho que esse é o ponto. A evidência está gerada. Até então eram medicações contínuas, medicação infusional ou não que fosse, comprimido, mas agora você dá um tratamento só e acabou a história. Quer dizer, essa evidência foi gerada e, como você disse bem, como os pacientes estão retornando quando a evolutiva, quer dizer, pô, vem pacientes comigo em consulta e falam assim: "Mas", né, uma coisa meio até triste ou grosseira, não sei,
Eu devia estar morto, né, doutor? Eu disse: "Não, não, espera aí, cara, não é assim não, espera aí. Sim, mas eu tratei tantas vezes e eu tô já tô 1 ano e meio sem fazer nada". Eu disse: "Não, calma, mas é isso mesmo, controlou, a doença controlou, bro. Sim, mas eu venho aqui fazer o quê então? Vem conversar comigo. A gente vai ver os exames aqui, mas eu não tenho muito o que fazer, porque não precisa, tá tudo controlado e é isso aí". Então, é muito diferente, as coisas estão mudando agora no consultório para quem tem acesso. Quer dizer, esse é o ponto mais esquece. Então, eu não digo quais você acha então que seriam as principais barreiras para a gente atingir a cura? Tá na biologia, tá na doença ou tá no Ah, acesso? no acesso Edvan tocou, eu já estava indo para esse caminho, ele levantou a bola, a gente nem combinou, porque claro, mesmo lá no evento, você lembra em Miami, esse foi o ponto crucial, né, é o ponto primeiro lá, porque não é uma questão só aqui do Brasil, é evidente, né, é uma questão não é da América Latina, é uma questão global, essa questão relacionada às disparidades de acesso, né. Porque, claramente, se você tem todas essas ferramentas, esses medicamentos, a imunoterapia, os tratamentos inovadores para fazer, você parte de um patamar que outro, claro, porque senão a gente vai estar falando de uma teoria, não que pacientes que a gente vai voltando para trás, né, pacientes ocasionalmente com tratamentos com alguma combinação com transplante, mas o percentual é muito menor, né. Então, assim, eu acho que a gente precisa utilizar esses dados científicos, dados de estudos pesados, estudos de fase 3 com evidência de sobrevida global, né, para argumentar com as agências reguladoras e as agências de incorporação e acesso. Eu acho que aí um papel da sociedade como um todo é fundamental, né, mostrar que sim, que apesar da questão econômica ser relevante, existe sim uma perspectiva de controlar essa doença. E aí, mais uma vez, só para concluir esse tópico, assim, eu acho que os tratamentos finitos vêm muito ajudar essa argumentação. É muito complexo você ir para uma agência de incorporação falando: "Olha, vai usar 2, 3, 4, 5 anos", a conta às vezes aí não fecha. Mas se você tem lá uma conta de um tratamento finito, você consegue sim fazer uma projeção muito adequada, entendeu? De que isso traz um benefício, o paciente vai ficar sem tratamento nos próximos 10, 15 anos, volta para ver sua vida normal, e aí tem um impacto bem positivo, né. Bom, então vocês concordam, primeiro que nós estamos próximos à cura. Concordando, acho que assim, uma boa parte dos pacientes. Essa é a pergunta do nosso podcast. Faça seus últimos comentários. Estamos próximos realmente da cura? Isso é realidade? Isso do Isso é realidade, hexagonal miragem, é isso, não é miragem nem sonho, isso é realidade, a gente está vendo isso. E aí o Ângelo pontuou uma coisa de acessibilidade, eu pontuo uma outra, já deixo uma deixa aqui para um próximo podcast, que é a reclassificação de mieloma, quer dizer, que a gente chama de doença muito agressiva, a gente está botando todo mundo no mesmo pacote, talvez não seja o mesmo pacote. E de fato, os tratamentos para paciente muito agressivo, infelizmente, ainda a gente não atingiu a isso, a gente está no caminho, mas a gente não sabe ainda, porque os remédios não conseguem ainda combater essas doenças muito agressivas. Mas no final das contas, a maioria dos pacientes com mieloma múltiplo agora, eu poderia dizer que, para quem tem acesso, eles estarão curados sim. Então nós podemos dizer que mieloma é uma doença muito heterogênea, ainda requer uma avaliação de risco maior, Posso mas na grande maioria dos pacientes nós vamos atingir a cura e eles vão poder ficar livres de tratamentos. É. É, Eu acho que foi exatamente isso. essa definição, lembrando essa questão mesmo que o Edvan falou, nem sempre a doença pode ser mais agressiva no momento do diagnóstico, às vezes a doença pode responder e recair de modo mais agressivo. A gente tem que entender melhor essa biologia, né, a resposta imune, como é que isso se controla, como é que a gente estimula uma resposta imune adequada, mas eu acho, sem dúvida nenhuma, né, e para a gente era um sonho fazer um podcast com esse título, agora a gente está firme no caminho, né. então eu quero dizer que a resposta à a nossa pergunta nesse podcast é: estamos mais próximos da cura do mieloma múltiplo? A resposta é sim. Quero dizer que é um tema que hoje
Nós tivemos um evento do International Myeloma Society para discutir isso. Temos várias publicações com várias opiniões diferentes, de outros colegas sobre esse assunto, mas realmente esse assunto, ele não está na moda, como dizem, ele é real, é um dado real, e nós 3 aqui podemos lembrar de vários pacientes que a gente tem nessa situação hoje, que estão com resposta profunda fora de tratamento e estão se sentindo curado, que isso é mais importante. Claro que nós precisamos entender mais ainda da biologia da doença sempre, e precisamos lutar mais ainda por o acesso a todas essas novas tecnologias todas, né, que nós sabemos que nos últimos anos isso foi muito rápido, e não é só que tem sido muito rápido, tem muita coisa por vir ainda. Então eu acho que sim, estamos próximos à cura do mieloma múltiplo. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.